Somos o Nusita Tchan. Viajamos por Portugal para descobrir todos os recantos do país, sempre pelo olhar dos locais. Esse é Portugal fora da rota. Onde o Atlântico se encontra com a história, cada recanto revela um segredo guardado pelo tempo. Chegamos numa terra de contrastes, vestígios de gigantes pré-históricos, marcas de batalhas épicas, passando pelos sabores que transformam tradições em arte. Por aqui, entre o mar e as rochas, pulsa memória e vida. Bem-vindos a Lourinhã. Conhecida como a terra dos dinossauros, a Lourinhã guarda um passado surpreendente. Aqui o solo revela segredos ancestrais, fósseis de criaturas gigantes que há milhões de anos dominavam a paisagem. Gente, quanto tempo tem esse casco? Cerca de 150 milhões de anos, portanto é do final do Jurássico. É tão... Eu não consigo pensar milhões. 500 vai. 1000 já começa a ficar embaralhado. Agora, 150 milhões. Sim. Se houvesse uma inundação, estes sedimentos eram espalhados pelas zonas mais planas e se houvesse animais mortos há relativamente pouco tempo, eles eram enterrados em areias, em lamas, em argilas. E são essas areias e essas argilas que fazem, que enterram estes esqueletos e que os deixam imunes, digamos assim, a que os necrófagos vão e levem um pedaço do esqueleto, retardam muito a atividade bacteriana e, portanto, atrasam a decomposição. Esta unidade geológica, estas rochas, formaram-se em condições que eram excepcionais para a preservação dos esqueletos. Ainda hoje, parte das descobertas do museu são feitas pelos locais e até por turistas que nos visitam, porque há tantos fósseis de dinossauro, a riqueza é tão grande que as pessoas, quando vão à praia, às vezes encontram uma pegada, encontram um osso, e então é muito comum sermos chamados às praias, aos quintais, para ver se aquilo que as pessoas encontraram são de facto ossos de dinossauros. Então, quando a gente andar por aqui, tem que ficar olhando o chão. Exatamente. A probabilidade de encontrarem um osso de dinossauro é elevada, é possível. Mas as pessoas podem ver-nos trabalhar através desta janela, podem ver as últimas descobertas, podem ver o que estamos a fazer no momento. Nossa, isso é muito giro! O Museu da Lourinhã, a sua atividade científica e museológica contribuíram para que a Lourinhã se transformasse na capital dos dinossauros, não é? Não é só porque há aqui muitos dinossauros, é porque eles são muito especiais e estão a ser estudados, e estão a ser preservados e estão a ser divulgados. Aqui no centro da sala temos vários fósseis e uma impressão 3D do Lourinhanosaurus antonesi, uma espécie única portuguesa. É o primeiro dinossauro português totalmente impresso em 3D. E esse foi domesticado, está até com coleira. Exatamente, está a dormir. Não, é um fato que nós vestimos para os festivais, para as festas, e faz sempre grande sucesso com as crianças, também com os adultos, mas sobretudo com as crianças, porque ele fica muito realista quando está uma pessoa dentro. Sim, sim, é um fato. Há pouco mais de 200 anos, a pacata aldeia do Vimeiro foi palco de um confronto decisivo que contribuiu para encerrar a primeira invasão francesa. Hoje, onde se ergue um centro de interpretação que mantém viva essa memória, forças anglo-lusas se enfrentaram aos invasores, escrevendo um capítulo marcante na defesa da liberdade de Portugal. Então, essa aqui era a posição privilegiada. Portanto, houve duas frentes, uma aqui e então a outra ali. A tal posição de Ponte de Lima era ali. Toda esta zona aqui... Mais alta estava... Sim. Este edifício foi construído em 2008, mesmo em cima daquilo que é o campo de batalha, numa posição que era a posição inglesa, principalmente, que estava aqui a receber o ataque francês. Junot, que era o comandante francês, vai chegar às 8 da manhã ali àquela posição onde está aquela Casa Branca ali. E o que é que a posição inglesa estava aqui a fazer? Exatamente a proteger aqui uma zona que seria estrategicamente boa para proteger os desembarques que iriam acontecer. Em Paimol, no forte, eles acamparam uma parte, acamparam ali naquele primeiro dia, e a outra parte havia de desembarcar aqui em Porto Novo, que é uma praia aqui muito perto, e este Vale da Maceira estava protegido com tropas e comandadas pelo Wesley, que mais tarde seria o Duque de Wellington. Então, aqui há 200 anos, mais de 200 anos, tinha umas barricadas com canhões, possivelmente? Sim. Aqui estava a artilharia toda muito segura.
Portanto, a posição francesa acabou por ser daquele lado, o que também vai surpreender o Wellington, porque ele esperava sempre que ele viesse daquele, viesse daquele. Portanto, esta aqui é a farda do regimento de linha francês, o tricolor francês, não é? As cores ainda de hoje em dia. Estas fardas imitavam um bocadinho a moda da altura. Ainda antes deste equipamento, já as pessoas preservavam o espaço. E com essas histórias, com muitas das histórias, muitos dos achados também, grande parte dos achados arqueológicos, às vezes não são encontrados em contexto, mas foram encontrados por pessoas que faziam agricultura nos terrenos, encontravam uma bala, usavam a bala para pesca. Claro, toda a gente tem muito interesse e toda a gente sempre lutou muito para preservar aquilo que seriam os edifícios da altura e também lutaram muito para que fosse aberto aqui este espaço museológico. Aqui é o fuzil. Eles tinham aquelas armas, aqueles cartuchos que preparavam, rasgavam aquilo com os dentes, que era de papel, punham logo aqui um bocadinho de pólvora, fechavam, viravam e o resto que tinham na mão do cartucho, eles punham aqui e calcavam. E depois tiravam isto. Nossa, era muito tempo. Enquanto isso, estava tomando tiro na cabeça. Exato. E tinha que fazer tudo isso. Mandavam lá, tinham que arrumar isto, fazia parte da ordem. Porquê? Porque isto era a vareta era algo essencial para o próximo disparo. Então eles tinham que arrumar isto, enquanto esperavam eles iam avançando. Fazia a ignição daqui e comunicava com a parte interior e expelia. E ele tinha que fazer tudo isso parado, ele não podia ficar andando, que ele não ia conseguir fazer. Assim, um bom soldado conseguia dar 2 tiros por minuto, algo assim. Deixa eu ver. São mais de 4 kg. Isso aqui é o peso, o peso seria esse. Real, sim. Eu fico imaginando como é que as pessoas conseguiam lutar com o peso disso, porque só isso aqui, você ficar andando com isso aqui já é uma academia, né? Pra você fazer o exercício. Mesmo em meio às adversidades da história, a tradição encontrou um caminho. Durante as invasões, os vinhos locais deram origem a uma aguardente que, com o tempo, se tornou símbolo de resistência. Como é que a aguardente surgiu aqui na Lourinhã? Muitos dos nossos visitantes dizem que foi através dos dinossauros e são tudo perguntas que não é essa a solução. Então surgiu através da Batalha do Vimeiro, a 21 de agosto de 1808, numa freguesia aqui bem próxima. Fomos invadidos pelos franceses. Um dos soldados fica cá, é acolhido por uma família no Vimeiro, a família Loureiro, e começam a perceber que efetivamente a nossa região consegue produzir aguardente de alta qualidade e começam a recolher todas as uvas produzidas dentro daqui do território da Lourinhã para transformar em aguardente vínica. Então nós fomos o principal fornecedor desta aguardente para os famosos vinhos do Porto. Seguiria para norte, para cortar a fermentação dos vinhos do Porto, ou seja, fazer um vinho generoso, um vinho licoroso, de alta qualidade, com as nossas aguardentes. Foi utilizado até mais ou menos que época? Eu creio que foi na altura do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal é que cria essa lei com a questão do imposto, que tinha que se começar a pagar impostos. É interessante então porque o fato de ter deixado de fornecer aguardente para a produção de vinho do Porto acabou beneficiando porque a aguardente passou a ser apreciada por si só e não como um produto necessário para a produção de outra coisa, né? de um outro produto. Alguém disse que eu estava gelada. Vocês já perceberam o motivo de eu estar gelada. Eu começo a beber aguardente logo ao início do dia. Então o segredo para não ficar gelado aqui dentro, que aqui está bem frio, é já ir tomando aguardente. É isso mesmo. Como está cheio aqui, aguardente não vai faltar. É incrível o aroma, né? Chega a parecer, evidentemente que é o aroma da madeira, mas também é adocicado. Álcool. Álcool, isso. É isso mesmo. Não corre o risco de andando aqui ficar muito fechado, começar a ficar um pouco bêbado, não só com aroma, né? Confesso que eu não sinto. Mas temos às vezes clientes que ficam assim um bocadinho... Não estão acostumadas. Mais atrapalhados. Temos 30 depósitos de cimento, onde eram armazenados vinho. Só que nós já não precisamos dessa capacidade, então vamos entrar dentro de um depósito que já teve 250 mil litros de vinho. Ou seja, se a gente estivesse entrando há 70 anos atrás, isso aqui a gente estava nadando no vinho. Estávamos nadando no vinho, é verdade. Porque o vinho ficava armazenado aqui por completo, ele não ficava as barricas de vinho aí dentro, né? Ficava todo líquido. Exatamente, a granel.
Estamos a falar de uma aguardente que entrou para dentro do barril com 78 graus. Hoje está com 76, ou seja, ainda está muito alcoólica. Esse basicamente ainda dá para limpar os ferimentos dos soldados da batalha. É verdade. Esta aqui é castanheiro, 3 madeiras, carvalho francês da região de Limousin, castanheiro, carvalho nacional. Ainda bem que a Nádia avisou que esse aqui, como tem 76%, esse não é para beber, porque senão a gente cai para trás. Mas o aroma é quase não um perfume, parece essência assim de fumo de cachimbo. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer um blend das 3 melhores madeiras. Eu agora vou só agitar um pouco. Ficou Parece que tudo. casou, né? Mais quente, não sei, Sim. parece mais, né? Nós somos 4 funcionários, não conseguimos andar Todas com mulheres. Todas mulheres. São as mulheres da aguardente. E aqui na adega, todas as nossas garrafas são rotuladas manualmente. Tá bom, a outra. Inclina só assim. Um pouquinho. Sem medo. Vai. Tô contratado? Contratadíssimo. Agora eu já vou para recursos humanos. Vamos pôr um bocadinho. A Nádia não vai me dar nota depois. Ela fala assim, Não, não vai colocar um xizinho assim. Conseguimos perceber através do aroma, sentir na boca, que é isto que eu digo que é uma aguardente equilibrada. Parece que eu sinto um pouquinho do aroma do fumo. Temos as areias brancas, temos a tarte Dona Isabel e aqui também temos um chocolate. Quem nos visita fica a conhecer a areia branca, é o doce mais antigo da Lourinhã, tem o nome de uma praia. A mais recente, então, é uma tarte de abóboras, com sementes de abóbora. Esse aqui é a areia branca. A aguardente suaviza um pouco o açúcar. Exatamente, ele dá, ela vai corta. atenuar. Aqui é um biscoito embaixo? É um género de uma bolacha. Acho que liga muito bem com a aguardente. Esse aqui então é uma criação mais recente. É, a tarte Dona Isabel. O chocolate é um doce que a gente já está mais acostumado a associar com álcool. Parece que é mais familiar. Na Adega da Rocha, o cenário muda para o universo dos vinhos. As vinhas, plantadas bem próximas ao mar, dão aos rótulos um toque especial. A influência do Atlântico é quase palpável em cada uva. A gente nunca visitou uma quinta tão pertinho do mar. Sim. Dá alguma identidade especial Sim, para o vinho? sim. Realmente estamos muito perto do mar. Em linha reta estamos a cerca de 1,5 km, mas temos algumas das nossas vinhas que estão a cerca de 300 metros do mar. Nós somos uma região tipicamente de vinhos atlânticos, sobretudo nos brancos. Faz com que essa identidade esteja sempre muito presente nos nossos vinhos, quer em termos de salinidade, quer em termos de mineralidade, quer em termos de uma frescura muito própria daquilo que são os vinhos atlânticos. E nós chegamos a ter, para terem uma ideia, temos vinhas nossas que na altura da vindima, estamos a acompanhar a maturação das uvas, passamos a mão nas uvas e sentimos o sal do mar. Isso é fantástico, ter essa sensação. Giro. Temos um problema que pode não ser encarado como um problema, mas que tem a ver com a dificuldade que nós temos em ter áreas grandes ou áreas extensas para podermos plantar as nossas vinhas. Temos um pouco de vinha numa propriedade, temos um pouco de vinha noutra propriedade, e se não estou em erro, nós neste momento devemos ter cerca de 10, 12 propriedades diferentes, divididas aqui por Ribamar, pelo Concelho da Lourinhã. Então, cada uma com uma característica diferente. Completamente. Tanto eu como a Vera somos de Ribamar, a Vera, eu da Praia da Areia Branca, mas somos da Lourinhã. Isto é muito importante para nós, este contacto com a terra, com a natureza, com o mar, e conseguirmos passar isso também aos nossos filhos é uma mais-valia, que sentimos que temos quase esse papel, quase com um dever de lhes proporcionar isso. Quem está ligado a vinho, a vinha, todo mundo fala, tem que ter muita paixão, porque é muito difícil. Sem dúvida. Aquilo que normalmente se passa posterior são o que se chama do romantismo do vinho,
brindar, provar vinhos numa sala bonita, uma vista bonita, mas tudo o que está por trás disso não é necessariamente feio, antes pelo contrário, é muito bonito, mas tem que ser feito com muita paixão, muita dedicação, porque é muito trabalho, é trabalho árduo, é abdicarmos de muita coisa na nossa vida, é isso mesmo, se não há paixão, se não há dedicação, se não estamos cá, sobretudo porque acreditamos naquilo que estamos a fazer, deixa de fazer sentido, começa a custar muito e digo sempre que a maior alegria que um produtor tem ou um enólogo tem é criar um produto e ter a possibilidade de perceber o impacto que isso tem nas pessoas que o provam. Nós produzimos vinhos para as pessoas. Sem verdade, sem dúvida nem dono, boa é a vida, mas melhor é o vinho. Fernando Pessoa. O Arinto é a casta mais acídua que existe em Portugal, com mais acidez. E acho que por essa razão mesmo é que sentimos no vinho muito esta influência atlântica e às vezes quando cheiramos, quase que cheiramos maresia, quase que... Eu ia falar isso. Olha, não é? É verdade. Lembra maresia. Este é o nosso Fernão Pires, mas com a especificidade do nosso terroir, conseguimos ter um Fernão Pires com uma graduação de álcool elevada, 14 graus de volume de álcool, mas que mantém toda a frescura. Temos um vinho que é produzido pela Casta Vital, com origem histórica na região da Ornhã, mas que foi sobretudo a casta mais utilizada para a produção de aguardente. Nós fizemos o reencontro, fomos buscar a Casta Vital, fomos buscar 2 barricas de aguardente da Ornhã, onde teve aguardente durante mais de 25 anos. A aguardente foi retirada, metemos o mosto em fermentação dentro das barricas, fermentou, posteriormente estagiou e o vinho que entrou com 12,8 de volume de álcool é um vinho hoje, e não é um licoroso nem é aguardente, é um vinho com 16,4 de volume de álcool. Olha só que privilégio, só 700 garrafas que foram produzidas desse vinho. Eu achei que a primeira coisa que eu ia notar era o álcool, e não é a primeira coisa que se nota. Ele tem muita estrutura para conseguir ter uma graduação alta sem desequilibrar. Sim. Aqui na Lourinhã, nós vamos ficar hospedados na Casa do Castelo, que fica bem aqui no centro da Lourinhã. Chama Casa do Castelo, que ó, a igreja do castelo tá aqui pertinho. Muito bem-vindos, miradeiros e miradeiras. Vocês vão começar do nosso quintal? Pode ser, né? O quintal também é muito giro. Tá até lembrando um ar praiano, não tá, Nuzito? Ó, dá pra ficar aqui quando estiver chovendo também, porque é teto de vidro. Tem a igreja do castelo aqui em cima. Olha que linda que ela é. Daqui dá pra ver. E também tem uma outra coisa gira que dá pra fazer nesse quintal, que se chama... Churrasco. Churrasco. Olha que bacana, uma churrasqueira aqui fora. E também dá pra fazer um foguinho aqui. Como tá inverno, nós podemos pegar a nossa mantinha. Agora que tá gravando, né? Quando eles forem assistir, isso já tá primavera. Ah, é verdade, vai estar primavera. A gente pega a nossa mantinha e fica gostosinho aqui fora. Ali na frente da fogueira. Fogueira é ótima, né? Ali na frente do fogo. Venham pra dentro de casa. A casa é aconchegante. Desse lado tem o sofazão, tem a sala, a TV. Desse outro lado tem a cozinha. Aqui pode virar uma mesa. Tá bem completinho. Tem um fogão, o forno, o micro-ondas. Tem a geladeira. Opa! Opa, na geladeira, máquina de lavar, adorei. Máquina de lavar louça, tem um vinho, tem um espumantezinho aqui nos aguardando, queijo de ovelha curado, que delícia. A Diana é a nossa anfitriã, ela é super simpática e uma querida e deixa todos esses mimos aqui pra gente. Na parte de cima ficam os quartos, aqui tem umas cadeirinhas.
Desse outro lado tem a nossa cama. Essa cabeceira, eu acho que é uma porta, não é? Era, né? Era uma porta? Se for uma porta, eu teria que abrir para ir para o outro lado. Mas não era, acho que era uma porta antiga, olha. Tá gira. Do ladinho do quarto, nossa casa de banho. E ainda tem mais um quarto aqui em cima, nessa escada caracol. Tem um outro quarto. Dá para trazer os miúdos e os graúdos. Tá gira aqui em cima também, né? When I saw you. Portugal está cheio de cantinhos super especiais, muito bacanas, mas que ainda não estão explorados. Então nós fizemos o nosso guia de viagens, o Portugal Fora da Rota. Está cheio de cantinho para vocês explorarem. Tem lugares especiais, tem aldeias, tem alojamentos, tem restaurantes. O nosso guia é online, então ele está sempre atualizado para vocês. No guia tem um mapa que é interativo, vocês já conseguem ir explorando a região que vocês vão visitar. Além disso, tem umas sugestões de itinerários para vocês fazerem, também tem como vocês montarem o seu próprio itinerário dentro da plataforma para vocês já deixarem tudo organizadinho para a viagem de vocês. O link do nosso guia a gente está deixando afixado nos comentários ou na descrição do vídeo. Vai lá! Seguimos a rota e chegamos ao Forte de Paimogo, construído no século XVII para proteger a costa. Hoje, mais do que a história, é o cenário que impressiona. Gente, tem que parar aqui no forte, o forte aqui atrás, para ver essa vista. Olha que incrível que é aqui em cima. Na aldeia de Moledo ressoa a lenda de um amor que desafiou o destino. Diz a tradição que Dom Pedro I viveu um romance intenso e proibido com Inês de Castro. Apesar dos muitos obstáculos e de um final trágico, a paixão entre eles se tornou tão marcante que mesmo depois da morte de Inês, Pedro jamais a esqueceu, elevando sua memória ao patamar de realeza. Hoje essa história de amor e coragem inspira cada canto da aldeia, onde a arte se mistura com a tradição para manter viva a magia desse passado. O Dom Afonso não aceita que o Dom Pedro namore com a Inês de Castro, acaba por mandar afastar a Inês de Castro. E ela é exilada num castelo em Espanha, em Albuquerque, e quando regressa para Portugal, a mando do Dom Pedro, ela vem para Portugal, mas não se sabe para onde. Os historiadores concluem que ela esteve escondida aqui em Moledo e deixou aqui uma série de lendas. Então aqui foi onde eles passaram momentos felizes. 3 3 anos de momentos felizes. Não, cerca de 6 anos. 6 anos. E com base nessas lendas, nós no século XXI acabámos por desenvolver um projeto com a comunidade, um projeto de desenvolvimento artístico. Trazemos alguns artistas da Escola de Belas Artes de Lisboa. Eles vêm trabalhar em residência artística, habitam aqui, vão à casa das pessoas comer. Há uma ligação muito próxima entre os artistas e a população alberga-os, oferece paredes para instalar trabalhos e, portanto, há aqui um trabalho comunitário muito importante. Esse trabalho é, de facto, da minha autoria, está ligado ao tema da extração da pedra, mas, por outro lado, remete para a questão de tumular. E aqui, pegando também na história de Pedro e Inês, que de facto os túmulos de Pedro e Inês são emblemáticos na escultura. Essa aldeia é surpreendente, né? Cada cantinho a gente vai achando uma arte espalhada. Sim, mas eu acho que é importante vir com o João, porque está assim, em vários sítios, em vários lugares e lugares escondidos. Se a gente não está atento, a gente passa despercebido. Sim, sem dúvida. É convidar as pessoas a visitar a aldeia. Nossa jornada pela Lourinhã chega ao fim, mas a sensação de descoberta fica. Aqui, história, natureza e cultura se encontram e reforçam nossa paixão por explorar o mundo com autenticidade. Obrigado por estar com a gente. Até o próximo vídeo.